Como é que, assim, o saber hebraico, ter lido em hebraico a Bíblia, ter contato com a comunidade que traduz e tudo mais, isso eu imagino que traz para você um entendimento mais aprofundado da Bíblia. Não, com certeza, é um negócio muito louco, porque, veja bem, a Bíblia, primeiro que a Bíblia não é a Bíblia, né? Ela é um conjunto de livros, e são livros muito diferentes. Por exemplo, não existe hebraico, existe hebraicos. Na própria Bíblia, se você pega um hebraico mais antigo do texto e o hebraico mais recente, você tem desafios linguísticos nesse caminho. Se você lê, por exemplo, no hebraico, o livro de Jonas e o livro de Ruth, é um hebraico bem mais fácil e muito tranquilo de lidar para quem tem uma certa bagagem. Porque ele é mais moderno? Por quê? Não, porque a linguagem é simples, a narrativa é tranquila, o vocabulário é mais fácil, né? Quando você pega... Foi escrito por um cara menos habilidoso, talvez? Não é tanto, porque assim, né? Vayhi dvar Yehová Eliona ben Amitai Leemor, né? Então veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, a narrativa, a história é meio simples. Quando você pega Jó, pega Ezequiel, que tem uma literatura poética, aí a coisa, o vocabulário é muito mais desafiante. Estou colocando os opostos, né? E mesmo assim, o grego também tem variações significativas. O aramaico, que é uma língua parente do hebraico, que tem um pequeno trecho no Antigo Testamento. Então, quando você estuda, não é só essa questão linguística, você entra num outro mundo, numa outra realidade, num outro contexto, numa série de elementos que, assim, porque a língua não é que você tem palavras diferentes da sua, você tem todo um recorte da realidade, você tem uma cosmovisão, você tem todo um ambiente, né? E aí, associando isso ao entendimento que você tem por causa da arqueologia, né? Você vê a questão histórica, geográfica, cultural, contextual, aí você fala, poxa, quer ver um exemplo bem simples? Por exemplo, Jesus disse que a gente deve lavar os pés uns dos outros. Eu cheguei aqui, você nem... Não lavei seu pé. Não lavei, então o ressentimento crescendo a cada dia, né? E aí... Você também não lavou o meu? Então é que eu tava bebendo água, né? E aí acabou a água, né? Mas o lance é o seguinte, quando você lê um negócio desse, você fala, pô, mas quando você vai para o contexto da época de Jesus, na terra de Israel, o pessoal andava descalço ou de sandália em chão empoeirado. Então todo mundo, quando chegava na casa de uma pessoa, em vez de servir um cafezinho ou convidar para sentar, você quer um suco, primeira coisa a fazer é lavar o pé da pessoa. É uma maneira de ser hospitaleiro e receber bem. Se o sujeito era uma pessoa de condições mais especiais, assim, bem, ele tinha um empregado, um servo que fazia isso, senão o próprio dono da casa fazia isso. Então Jesus vai na casa de um cara chamado Simão, por exemplo, em Lucas capítulo 7, chega lá e reclama, Simão, eu vim aqui e você não lavou meu pé. Por que isso? Ele tá com frieira? O que houve? Né? Qual o problema? O que tá rolando? Você não entende. Então, quando você compreende esse cenário, é muito mais do que a questão linguística, mas que é uma diferença gigantesca. Mas do ponto, assim, existe alguma coisa que... E aqui eu tô falando do ponto de vista linguístico. Esse do contexto geral, eu suponho que teólogo, estudar teologia, estudar a religião cristã, de uma forma geral, você acaba pegando isso, né? Você meio que estuda isso pra valer. Agora, do ponto de vista linguístico mesmo, assim, do que tá escrito, a tua percepção da Bíblia e coisas que você acreditava ter entendido mudaram quando tu... Ah, sim, com certeza. Com certeza muda. Por quê? Porque você percebe, um exemplo, né? Você percebe que certas coisas que você entende dentro do contexto da língua portuguesa, de actionsart, o aspecto verbal, se a ação é acabada ou inacabada, isso é o que importa. Consequentemente, a mesma forma verbal no hebraico, a princípio pode ser traduzida no presente, no passado ou no futuro. Entendi. Aí dá um nó na cabeça da pessoa. E aí você fala, como assim? Então, eu posso dizer para você o seguinte, ó, uma ação acabada, né? Uma acabada está no passado, inacabada está no futuro. Então você tem o perfeito e imperfeito, o completo e incompleto. Mas eu posso dizer para você de uma ação acabada no futuro.
Amanhã terei lido esse livro. A ação é acabada e o tempo é futuro. E aí, para você lidar com isso e saber qual é a melhor maneira de traduzir, é um desafio, tem outros elementos lá. Outra coisa muito doida, por exemplo, a coisa mais especial que você tem no Antigo Testamento é revelar o nome de Deus. E qual é o nome de Deus? YHWH, que se tenta dizer Yehová e Yahvé, né? O que é essas 4 letras? Elas são mais ou menos a essência do verbo ser em hebraico. Só que, quando a gente pensa como é que Deus falou do seu nome, ele disse Erie Asher Erie. Todo mundo fala, Deus disse eu sou o que sou. Peraí, mas não tem presente no indicativo no hebraico. Então não existe eu sou o que sou. Então, literalmente, o verbo significa, a gente traduziria eu serei o que serei. Mas como assim? Por que Deus está dizendo isso? Porque a descrição hebraica, ela não é estática, ela não é uma aula de filosofia de Aristóteles, da Grécia. Deus está dizendo, eu serei o que eu decidi ser, ou seja, eu sou incontrolável, ninguém me manipula, eu não sou um ídolo pagão. Além dele ser, digamos assim, a essência de tudo, ele é o eterno, ele é aquele que será o que ele decidir e ninguém tem domínio sobre ele. Puxa, nossa, isso é imaginei muito mais, nada disso. É muito mais rico. Então, aí quando você lê o Apocalipse, você vê quando Jesus fala, né, da sua volta, ele diz, vai se referir àquele que era, que é, e não que será, que há de vir. Porque é no eixo do tempo aquele que é o eterno, aquele que decide, independente do possível controle humano, que é o grande problema do paganismo. O paganismo, você pega o ídolo, você faz uma negociata com ele. E você fala, eu te dou isso, você me devolve aquilo, e com o Deus único não rola desse jeito.